tema da live de hoje foi escolhido por um aluno do Clube do Jardinista, que é o gramado no inverno, quais os cuidados ele precisa, o que precisa de diferente, será que realmente tem cuidados que precisam ser diferentes no gramado em relação às outras épocas do ano e por quê? Por que precisa ser diferente, se isso acontece de verdade, quais os problemas de não cuidar direito do gramado? Gramados, nessa época do ano, precisam de algumas atenções. Por quê? Porque é um período onde a gente tem problemas reais, problemas sérios, que se a gente não cuidar, se a gente continuar tendo os mesmos hábitos de cultivo durante o restante todo do ano, a gente vai ter problemas. E você que trabalha com jardins, você que presta serviços de manutenção, revitalização, execução de jardins, você precisa estar muito atento para não perder jardim de clientes ou tentar resolver problemas que não são os problemas reais. Tentar resolver uma coisa sem saber qual é o problema que está causando aquilo, tá? Nós temos muitas espécies de gramados, muitas. E no Brasil, principalmente 3 são as de maior cultivo. Primeira delas é a grama esmeralda, que eu acredito que seja em torno de uns 80% de todo o gramado do jardim seja grama esmeralda. Por que isso? Porque de norte a sul do país nós temos produtores, isso facilita muito, reduz o custo para a gente comprar, para a gente plantar. E por isso a gente tem uma grande quantidade. Em segundo lugar, a gente tem a grama São Carlos. É uma grama que tolera até um pouco mais de sombra. E a gente tem uma grande quantidade também, uma grama de folha mais larga. E depois uma terceira grama aí numa escala de quantidade seria a grama Bermudas. Mas a grama Bermudas a gente quase não tem para gramados de jardim. Porque são gramas mais para área esportiva. Elas precisam de muita manutenção, tá? Então, visto que dentro das espécies de grama, o que a gente mais encontra são as gramas esmeralda, eu vou falar sobre elas aqui hoje, o cuidado específico para elas, mas esses cuidados também se estendem para as outras espécies, tá? Talvez com uma particularidade ou outra, mas o nosso foco hoje vai ser olhar para a grama esmeralda, que é super resistente, cresce rápido, precisa de uma manutenção periódica em boa parte do ano. A gente faz adubações específicas para grama esmeralda, na maior parte primavera, verão. Em alguns lugares do Brasil, como o Nordeste, por exemplo, que o inverno ele não é tão acentuado quanto no restante do Brasil, a gente até vai relevando algumas coisas aí, só que a partir de todas as informações que você vai ter aqui hoje, você vai olhar para a sua situação, para a sua região que você mora e vai fazer as associações que você precisa para o seu caso, tá? Porque para as plantas não existem fórmulas mágicas milagrosas. Para as plantas não dá para a gente falar assim, você vai cuidar dessa forma, exatamente desse jeito, porque o que se aplica para um não se aplica para outro. Ah, Larissa, mas então a dica não vai ser boa não. É porque não é dica. Nós estamos trabalhando aqui com a formação do seu conhecimento, tá? E quando a gente entende o que existe por trás da ação, o porquê que a gente precisa fazer determinada coisa, aí sim você consegue ter resultado eficiente, tá? O que acontece com a grama em períodos do inverno? No inverno, a gente tem coisas importantes a considerar. O período do dia diminui, o período de luz que bate sobre as plantas diminui, o dia fica curto. O sol ele se põe mais cedo e o dia ele começa mais cedo. Então a gente começa mais tarde, perdão. Então a gente tem um dia reduzido. E o que isso importa para o gramado? Isso importa que quando a gente está com luz direta do sol sobre as plantas, essa planta ela consegue ter um potencial de crescimento maior, ela cresce mais. Se a gente tem um dia mais curto, a planta cresce menos. No caso dos gramados, eles têm crescimento ativo durante o tempo todo onde está batendo sol. Só que como bate menos sol, o que acontece com essa grama? Ela cresce menos, ela vai crescer muito menos, tá? Primeira coisa que acontece aí no inverno. Outra coisa que acontece no inverno é a redução da temperatura. Tem bastante gente aí agora com roupa de frio, tá mais frio. E o que acontece com essa redução da temperatura? Se a gente tem água no gramado, vai demorar muito mais tempo para que essa água seque.
tá? 2 pontos muito importantes no gramado que acontecem em épocas de inverno, também em algumas regiões no outono, tá? Então a gente tem essas 2 coisas bem importantes, bem definidas. Tá bom, Larissa, mas qual que é o problema, então, de a grama crescer menos e a temperatura mais baixa, a água ficar ali mais tempo no gramado? Isso não seria bom? A água não é boa? Sim, a água é boa. Só que longos períodos de umidade vão favorecer o desenvolvimento de doenças. E a grama esmeralda, que é o que é o nosso foco de hoje, ela é o alvo de um fungo específico chamado Rhizoctonia. A Rhizoctonia é um fungo muito característico e ela dá o ano todo. Só que no inverno, esse fungo, ele consegue tomar proporções e avançar muito rápido no jardim, tá? Então, o que acontece? Algumas manchas circulares começam a se desenvolver no jardim, mas não são manchas que a gente tem ao longo do ano, que é mancha de xixi de cachorro, de gato, que dá uma queimada ali no gramado, tá? São manchas mais avermelhadas, amarelas, avermelhadas mesmo, laranjadas, bem definidas. E esse fungo, ele vai se desenvolvendo e queimando toda a grama. Ele atinge folha e atinge raiz. Ele é bastante agressivo e mata o gramado. Esse fungo, ele tem uma facilidade muito grande de se desenvolver em períodos onde a gente tá... Bom dia, filho. Você espera lá, mamãe? Em períodos onde a gente tem alta umidade, tá bom? Por um longo período. Então, primeiro cuidado muito importante que você vai ter no seu gramado é: épocas de outono e inverno, você não vai regar no final da tarde. E você que tem os seus clientes, você vai instruir os seus clientes que não façam regas no final da tarde. Porque acima de 6 horas de umidade ali em contato com as plantas, em contato com o gramado, a Rhizoctonia ou outros fungos também, tá? Mas a Rhizoctonia é o principal vilão dos gramados. Ele vai começar a se desenvolver numa velocidade muito grande e vai começar a matar o seu gramado. Ah, Larissa, tudo bem, mas tô pensando aqui e eu já tô com alguns gramados que provavelmente estão com Rhizoctonia. O que é que eu faço? A Rhizoctonia, em gramados, ela se torna bastante problemática o tratamento. Por quê? O que acontece? Em gramados, quando a gente vai tratar, se você já tem algum foco de fungo no seu gramado, se você for tratar com algum fungicida, né? Fungicidas são agrotóxicos específicos para fungos, tá? O que acontece? Mesmo que seja um fungicida sistêmico, o que é um fungicida sistêmico? Não desespera não, tá? Fungicida, existem 2 tipos de produtos, tá? Sistêmicos e de contato. Os fungicidas sistêmicos são aqueles que, ao a gente aplicar, a gente borrifa na planta, pulveriza na planta, ele entra no sistema da planta e começa a agir de dentro para fora. E esse é um fungicida sistêmico, ele entra no sistema da planta. Fungicidas de contato ou qualquer outro produto que a gente chama de contato, ele precisa estar em contato direto com a praga, com a doença, tá? No caso, com o fungo, precisa estar em contato, senão não resolve o problema. Então, o que a gente tem? A gente tem que alguns produtos, eles são mais eficientes quando a gente passa e por ser de serem sistêmicos, eles entram e agem de dentro para fora na planta como um todo. O problema é que, se você tem algum ponto de fungo, de Rhizoctonia no seu gramado, o que acontece é que, ao pulverizar o fungicida, ele só age daquele ponto em que ele entrou em contato para cima. Em gramados funciona assim. Em gramados, ele não age na planta como um todo. E a Rhizoctonia, a gente precisa ter muito cuidado, porque ela ataca a raiz também. Então, a gente vai ter uma pulverização na parte de cima da folha, a gente não pulverizou embaixo. Então, é naquele ponto onde pegou para cima. É só esse o movimento que o gramado faz com os fungicidas, tá? Então, você não vai ter um controle na parte de baixo, ele vai continuar se desenvolvendo. Se você tem problema, se você constatou real, tá? Que é Rhizoctonia. Depois, quem quiser, pode me pedir fotos de Rhizoctonia aí no direct que eu envio. Se você identificou que você está com clientes com problemas de Rhizoctonia, você vai começar a fazer um tratamento agora, vai ajustar a rega dele, tá? Regas
no começo da manhã. Começo da manhã. Também não é em horário mais quente do dia. Isso é estressante, tem baixo aproveitamento da água, tá? Mas no comecinho da manhã, para que assim que sai o sol, fica um curto período de tempo úmido ali, e depois o sol vai ajudando a evaporar, o vento vai evaporando a água, tá? Começo da manhã. Tem risoctônia, já identificou? Você vai começar a fazer o tratamento. Existem fungicidas ecológicos, fungicidas mais naturais, como por exemplo calda bordaleza, calda sufocaus, que existem esses fungicidas. E eles também podem ser muito eficientes. Então eu vou falar de fungicidas como um todo, como é que você vai fazer, tá? No geral, a gente faz a pulverização sobre a planta, mas considerando esse funcionamento dos gramados em geral, onde a gente aplica e age daquele ponto para cima e não a raiz, nesse caso a gente tem fungos nas raízes, a gente precisa que pegue lá embaixo, a gente vai fazer o tratamento e esse é o único caso onde você vai ouvir a Larissa falar que você não vai seguir a recomendação do fabricante. Não, nesse caso vai ser um pouco diferente. Por quê? Porque se você fizer a pulverização somente, tá? Pulverizando nas folhas, no intervalo recomendado, você não vai conseguir atingir os fungos que estão lá embaixo que não foram pulverizados, tá? A área não pulverizada. Então você vai intercalar a forma de fazer essa aplicação do fungicida. Uma semana você vai fazer a pulverização na parte de cima do gramado. Na semana seguinte, que é geralmente, né, de uma em uma semana, são as aplicações dos fungicidas. Na semana seguinte, você vai fazer a pulverização na parte de cima, se for fungicida sistêmico, e você vai jogar um pouco de água, uma lâmina de água em cima, vai dar uma regada, porque você precisa que esse produto ele caia e chegue, alcance as raízes. Alcançando as raízes, aí sim esse fungicida ele vai entrar, vai penetrar e vai agir também na parte onde a gente não consegue alcançar através da pulverização. Entendido? Primeiro ponto do cuidado nos gramados, a rega, tá? E de quanto em quanto tempo, então, eu vou regar, Larissa, o meu gramado? Você vai regar de acordo com aquilo que você estiver fazendo, a observação da sua região. Não adianta, tem alguém aí que é da Bahia, né? Lá a temperatura vai ser muito mais alta do que aqui, do que no sul do Brasil, do que em Minas, vai ser mais alta. Então, vai ter mais alta e a condição do solo é mais arenoso. Agora, se você estiver numa região mais fria, de solo mais argiloso, onde o solo ele acumula água, fica úmido por mais tempo, a sua rega vai ser mais espaçada, você vai levar mais tempo, porque a tendência é ficar úmido por um longo período. Então você vai fazer a observação. Larissa, como que eu faço a observação de gramado? Quando é em vaso, a gente vai lá e põe a mão na terra, né? Mas a grama, talvez, se ela estiver bem fechadinha, vai ser mais difícil de você conseguir fazer isso. O que é que você vai fazer? Você molhou a grama hoje, por exemplo. Amanhã, quando for nos horários mais quentes do dia, meio-dia até umas 3 horas da tarde, você vai até essa área de gramado e olha como é que estão a grama, como é que tá a folha, estão as folhas da grama. Se tiver faltando água, a folha tem uma lâmina assim, né? Uma folha aqui, aberta. Se tiver faltando água, ela vai tender a enrolar, tá? Ela vai fechar aqui para dentro como uma forma de economizar a perda de água mesmo, como uma forma de reduzir a desidratação, tá? Ela vai fazer isso aqui. Se você observar que ela tá fechando, é sinal de que você precisa molhar. Então você molha e a folha tem que ficar aberta. Outro ponto bem importante, Larissa, então tá, mas é inverno, eu molho de manhã, ela não pode ficar úmida por muito tempo, então eu ponho pouca água. Não, você não vai colocar pouca água, você vai molhar de uma forma que alcance ali pelo menos uns 20 centímetros de profundidade do solo. É para molhar, é para a água descer, para penetrar as raízes. Por que as raízes precisam penetrar mais fundo no solo? Raízes de gramado são muito dinâmicas, elas crescem muito rápido e elas crescem inclusive para cima. Se você trabalha com jardins e você já pegou aqueles tapetinhos de grama em pallets, e esses pallets ficaram lá com os tapetes empilhados por mais tempo, quando você tirou, provavelmente você já viu que tinha até raiz crescendo para o lugar onde a folha. As raízes crescem para cima, tá? Então, o que acontece ali? Se você não molha numa quantidade suficiente para a água penetrar no solo, essas raízes começam a crescer muito superficiais. E isso é ruim, a planta ela fica mais vulnerável, você vai passar roçadeira por ali, ela não consegue absorver em profundidade e conseguir uma maior resistência, tá bom? Exatamente, a Ângela colocou ali como as marantas. As folhas dos gramados fazem exatamente isso. As marantas,
Para quem não conhece, são plantas que à noite, a gente até fala que são plantas que rezam. À noite, essas plantas elas fecham, tá? Se protegendo da temperatura. Se está faltando água, elas enrolam muito rapidinho. Exatamente esse movimento, os gramados também fazem, tá? Só que vai ter que olhar com um pouco mais de atenção, porque como são folhas muito pequenininhas, a gente vai olhar e observar de verdade o que a gente está vendo, tá bom? Esses são pontos que mudam no inverno, tá? Baixa temperatura, o que favorece um longo período de umidade, favorecendo o desenvolvimento de fungos. Redução do período do comprimento do dia, os dias ficam curtos. Com isso, a gente tem a redução do crescimento do gramado. Com a redução do crescimento do gramado, pessoal, é muito importante que a gente preste atenção nos seguintes cuidados. A gente já foi para um cuidado que é observa a rega. Em boa parte do ano a gente pode fazer rega no final da tarde também, mas no inverno não faz por conta do desenvolvimento de fungos. Ok, a rega está ajustada. Outra coisa, como a grama cresce menos nesse período, a gente não vai fazer podas tão frequentes e não vai fazer podas tão baixas, porque a grama vai demorar mais para crescer e para fechar de novo. Tá bom, Larissa, então o que eu faço? Aqui na minha região, alguns meses, quando começa junho, julho, agosto, até mais ou menos meado de setembro, talvez, dependendo do ano, nesses 3 meses e meio, mais ou menos aí, eu faço poda do gramado uma vez, dependendo do cliente. Por quê? Dependendo do cliente, porque às vezes o preparo de solo para um e para outro foi diferente. Às vezes eu já cheguei e o gramado já estava lá, né? Então, a redução da poda do gramado é muito importante. E essa poda ela precisa ser mais alta. Geralmente, para gramados, a gente poda, a gente corta. Uma forma de manter esse gramado saudável, bem resistente, sem enfraquecer, sem estresse, é cortar no máximo 1/3 da folha, tá? Quando a gente tá falando ali de um gramado em manutenção, a gente deixa ele de 3 a 5 centímetros, tá bom? 3 a 5 de nível do gramado. Se regula carrinho, de grama, coisa assim, de 3 a 5 é uma boa altura para manter um gramado em manutenção. Só que no inverno a gente faz essa poda deixando as folhas maiores, deixa mais alta. Por que que deixa mais alta? Porque demora para crescer. E o que acontece se você poda baixinho? Podou baixinho, se por algum motivo tem falhas lá embaixo no gramado, porque o gramado estava alto, porque tinha animal, faz xixi e tal, queimou um pedaço da grama, o que acontece? Aqui a gente tem o gramado e aqui embaixo a gente tem a terra, tem o solo. O solo, ele é um banco de sementes. O que significa um banco de sementes? Tem muitas sementes e de vários tipos, várias espécies de plantas tem lá dentro, tá? Mesmo que você tenha colocado uma terra vegetal, existe um funcionamento, um movimento lá dentro de vida cheio de semente que, à medida que a planta perceber, a semente perceber que tem um sinal de luz, de sol, claridade de sol, luz natural ali em cima, essa semente ela vai tender a germinar. E essa semente no meio do gramado a gente não quer, porque vão se tornar plantas daninhas, são os matos que a gente chama, né? E a gente não quer, a gente quer gramado que seja grama, a gente quer uma grama limpa, a gente quer uma grama bonita. Então, evite fazer podas no gramado com tanta frequência e podas muito baixas. Faz poda mais alta, corta só a parte de cima da folha, tá? Entendido? Primeiro cuidado qual é? Ajustar a rega. Tá? Regar no início da manhã e não molha só a camadinha de cima, desce essa água para as raízes se aprofundarem, para essa grama ficar mais resistente, nada de raizinha branca saindo para cima não, tá bom? Então, reduz a rega. Se aparecer o Rhizoctone, você vai fazer o tratamento, só que tratamento também de Rhizoctone não se controla, tá? Você convive com esse problema depois, uma vez que surgiu, você vai conviver com ele. Tá? Você vai viver sempre tratando. Se os seus clientes já têm esse tipo de problema, você vai estar sempre tratando. Cuidou da rega, a poda, você vai ajustar essa poda, fazer podas mais altas e com um espaçamento, um intervalo de tempo maior. E por fim, a adubação. A adubação é um outro ponto que você precisa olhar e no caso dos gramados, plantas verdes em geral, a gente tende a fazer adubações mais concentradas em nitrogênio. Por quê? Porque vem à nossa mente, vem ao vendedor da loja que nitrogênio faz a planta ficar verde. E o nosso gramado é que cor? Verde. Alguns são amarelos, né? Mas é para ser verde. Verde. Então, o que a gente faz? A gente quer colocar nitrogênio nessa planta. Só que o nitrogênio, ele estimula um crescimento rápido.
Nesse crescimento rápido, a gente tem um afinamento das folhas, elas ficam muito molinhas. E é problemático que essas folhas fiquem muito molinhas no período do inverno por causa justamente dos fungos, tá? A gente quer folhas mais resistentes, folhas mais rígidas. Por isso, no inverno, você suspende a adubação nitrogenada. Tá entendido? Próximo cliente de manutenção, você não vai fazer adubação nitrogenada em gramados. Ok? Se o inverno ele for muito rigoroso, onde você mora, se você mora no sul do Brasil, se tá geando por aí, você não vai fazer adubação nenhuma. Por que você não vai fazer? Porque as plantas elas tendem a entrar em dormência. O que é isso? Elas diminuem a sua atividade, diminui, para que elas não gastem muita energia à toa para passar por aquele período estressante e sobreviverem. Então, elas não vão estar absorvendo nutrientes, felizes da vida. Mas se você mora numa região um pouco mais quente, onde não está tendo uma força da temperatura, né, da diminuição do período do dia tão intenso, você pode continuar fazendo adubação, só que reduz, não faça adubação concentrada em nitrogênio. Você vai dar preferência para adubos concentrados em potássio. Por quê? Que é o K, tá? Do NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, é o K. Por quê? Porque o potássio, ele ajuda na boa estrutura das folhas. Ela vai deixar as folhas mais rígidas, mais firmes. E elas estando assim, elas ficam menos atrativas aos fungos, tá? Então, os fungos não vão ali se deleitar, porque vai estar mais difícil para eles. Ângela, existe algum caso em que precisa remover o gramado todo ou sempre dá para tratar? Não é uma doença, Ângela, que vai se desenvolver de um dia para o outro, dormiu, amanhã tá tudo acabado. É uma coisa que o gramado ele foi evoluindo nessa doença. Existem casos, sim, onde está muito avançado, em que você precisa tirar pelo menos aquelas manchas, são manchas circulares muito bem definidas, tá? A gente precisa tirar essas manchas, recorta a grama e planta um novo gramado, porque não tem mais salvação. Se morreu, morreu mesmo, não vai rebrotar. Tá? Então, você pode até retirar essa faixona de grama e tentar fazer com que a grama das laterais elas cresçam e ocupem aquele espaço. Só que isso dá muito mais trabalho e fica muito mais caro. Por quê? Um solo exposto é onde vai saindo mato, vai saindo muito, você vai ter que ir tratando. A grama, embora ela cresça rápido, ela vai crescer mais rápido no verão, na primavera e não agora no inverno e no outono. Então, o ideal é que você retire e plante uma nova grama, tá bom? Entendido? Estamos entendidos quais são os cuidados que você vai ter no inverno a partir de hoje? Cuidados no gramado? Dos seus clientes, do seu gramado, enfim? Que bom, aprendi muito bom. Fico muito feliz em poder contribuir. Um beijo, fiquem com Deus, até amanhã às 9 horas.